Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Mais uma aulinha. Estamos entrando em razão e proporção. Vamos começar com a razão. Razão entre duas grandezas. A razão entre dois números é dada pela sua divisão, obedecendo à ordem na qual elas foram dadas. Tal razão pode ser representada na forma fracional, decimal e percentual. O que é? Ela pode ser fracionária, decimal ou percentual. A relação entre duas ou mais razões é importante ferramenta para solucionar problemas práticos. Essa igualdade é chamada de proporção. A razão, toda vez que a gente falar em razão, vamos pensar em uma divisão, tá? Razão é igual a divisão. Falou em razão na matemática, vamos pensar em divisão, ok? Então aqui nós temos uma tabelinha aqui. Observe o quadro. Eu tenho um réptil e o tamanho máximo dele. O jacaré do Pantanal, o tamanho máximo dele é 2,5 metros. O jacaré-açu da Amazonas, ele pode chegar até 6 metros de comprimento. E o crocodilo que vive na Ásia e na Austrália, o maior réptil do planeta, ele chega a 7 metros. Então a pergunta é: qual é a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta e do jacaré do Pantanal? Então nós temos o maior réptil do planeta, 7 metros. Do jacaré do Pantanal, quanto mede no máximo do jacaré do Pantanal? 2,5. Então, essa é a razão. A razão é de 7 para 2,5. E se eu perguntasse assim, a razão do jacaré-açu do Amazonas para o jacaré do Pantanal? Eu teria uma razão de 6. Deixa eu pegar outra caneta aqui. 6 metros por 2,5. Então a minha razão era 6 para 2,5. Se falasse do crocodilo que vive na Amazônia, na Ásia e na Austrália, para o jacaré do Amazonas, então eu teria 7 metros por 6 metros. Então qual que seria a minha razão? 7 para 6. Ok? Nós temos outro tipo de razão que a gente vai estudar agora, que é a velocidade média. A velocidade média é a razão entre a distância percorrida, olha lá, a distância percorrida por um móvel e o tempo gasto. Essa é a razão. O que é a razão mesmo? Isso, muito bem, é uma divisão, né? Então nós temos aqui a velocidade média de um trem-bala que percorre 800 km em 2 horas é dada pela razão 800 km dividido por 2 horas. Ou seja, a velocidade média desse trem é 400 km por hora. Como é que eu faço essa continha? Então, a velocidade média, a formulinha é essa. É a distância percorrida dividido pelo tempo. Então, fica 800 dividido por 2 vai dar 400. 400 o quê? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Certo? Outro exemplo aqui. Agora, o mesmo trem, ele percorre 1.250 km em 5 horas. Qual que é a razão disso? Então, a velocidade média é igual a 1.250 dividido por 5, que é igual a 250 km por hora. Certo? Agora, densidade demográfica. É a razão entre o número de habitantes, a população de uma região
e a área dessa região. Um exemplo de Colina deve ter 18 mil e poucos habitantes, dividido pela área. Vocês podem fazer essa pesquisa aí, ó. Colina tem, acho que 18 mil e poucos habitantes. Vê a área de Colina, vê a densidade demográfica de Colina. Agora, eu peguei um exemplo aqui. Segundo IBGE, ó, Instituto Brasileiro, a cidade de Florianópolis tem 421.240 habitantes, em uma área aproximadamente de 675 km². Então, como é que eu faço? A densidade é o quê? É o número de habitantes da população. Eu pego o número da população dividido pela área dessa região, certo? Dividido por essa área. Então dá aproximadamente, ó, esse símbolo aqui, ó, é aproximadamente 624 habitantes por km², ok? Escala. Vamos falar de escala. Escala é a razão entre a medida do comprimento do desenho, ó, o comprimento de um desenho, e a medida real do objeto. Exemplo, eu tenho aqui, ó, uma planta de um dormitório. Foi desenhada na escala 1:100. O que significa isso? Que cada 1 centímetro do desenho corresponde a 100 centímetros, que é 1 metro. Então, cada 1 centímetro é igual a 1 metro no comprimento real, ok? Então, eu tenho essa plantinha aqui, ó. Um dormitório de 4 metros por 3 metros, ok? 4 metros por 3 metros. Sabendo que o desenho tem 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, vamos calcular o comprimento real desse dormitório, ok? Então, vamos lá. 4 centímetros vezes 100, cada 1 centímetro, 4 centímetros vezes 100 é igual a 400 centímetros, que é igual a 4 metros, que é o comprimento real do dormitório. E 3 centímetros vezes 100 dá 300, que é igual a 3 metros, que é a largura real do quarto. Logo, as dimensões reais do quarto são 4 metros e 3 metros. Indicamos por 4 por 3. Lê-se assim, 4 por 3. 4 metros por 3 metros. Exemplo. Vou dar outro exemplo aqui. Em um desenho, um comprimento de 30 metros está representado em 5 centímetros. 30 metros está representado por 5 centímetros. 5 centímetros. Qual é a escala utilizada para fazer esse desenho? Escala é igual. Então, eu tenho 5 centímetros do tamanho do projeto, que está no projeto, dividido por 30 metros. Esses 30 metros eu tenho que transformar ele em centímetros. 30 vezes 100 dá 3.000. Então, eu tenho uma 5 por 3.000. Eu simplificando aqui, vou dividir isso aqui por 5 e aqui por 5. Dividindo os dois por 5 vai dar 1 por 600. Então, eu tenho uma escala de 1 para 600. Eu leio assim, ó, 1 para 600. Essa é a minha escala. Ok? Nós vamos ficando por aqui. Obrigado. Bons estudos a todos e até a próxima aula.